bom. E, assim, a área de governança, a gente normalmente vê no Brasil e em outros lugares, normalmente em empresas com estruturas maiores, são corporações que têm normalmente um board, né, que acaba comandando a necessidade de ter essa transparência, seja com acionistas ou investidores, enfim. Como que você vê isso em empresas menores, assim, tipo startups ou empresas que acham que não é necessário implementar uma área de governança? Além desse processo de transparência que às vezes alguns órgãos reguladores exigem, no seu ver, você acha que existem benefícios de uma empresa, por exemplo, uma startup, como eu falei, de implementar lá um processo de governança internamente? O que ele ganharia com isso? A governança, ela não é necessariamente uma área, como eu falei há pouco, né? Então, de fato, em grandes organizações, você chega a ter uma diretoria de governança de TI, né? Dependendo do tamanho da organização. Mas, às vezes, numa organização, você tem uma pessoa. O que importa é a prática, não necessariamente ter uma área, né? E aí, essas práticas, você encontra elas em frameworks, por exemplo, o COBIT, que é mais focado na gestão de riscos, né? É bom lembrar, pessoal, que a governança de TI, ela te mitiga riscos. Então, quando você olha para a sua organização, seja ela o tamanho que for, e falando de startup, é uma coisa que corre riscos enormes, né? Você olhar ali para a sua área de tecnologia, mapear onde você está pisando, que caminho você está indo, como que você está conduzindo essa área de tecnologia e quais os riscos que você está enfrentando. E esses frameworks de governança te ajudam muito nisso, né? Por exemplo, você pega o COBIT, ele te mostra ali como se fazer uma gestão de risco. Você olha, por exemplo, o framework como o ITIL, que te dá ali como que você faz uma boa gestão de serviços. Então, você sabe que ali tem alguns indicadores que podem te apontar que você está indo por um bom caminho ou que você precisa corrigir a rota. Então, falar de governança tem muito a ver com indicadores, correção de rota, tem muito a ver com analisar riscos e mitigá-los. Então, isso traz valor para qualquer tamanho de empresa, né? Te ajuda muito a gerir esse negócio. E como você acha que uma empresa deveria começar isso? Mas a Rita foi contratada por uma startup para implementar esses processos, como você disse. Como começaria esse processo? Como as empresas começariam isso? Hoje o mercado ele tem uma facilidade que é de fornecer os frameworks, né? Você não precisa pagar por eles. Você consegue obter facilmente alguns frameworks que te servem como base. Então, como eu mencionei aqui, vou para os dois mais básicos, né, que a gente costuma usar. O COBIT, ele fala muito diretamente com controles de auditoria, com controles de risco, com o vínculo de estratégia. Então, se você tem uma necessidade mais focada nisso, você pega ali o COBIT, olha para dentro da sua organização, ou para o desenho que você está fazendo dela, se você está iniciando, fala, o que daqui faz sentido para mim? O que eu quero cobrir? O que tem a ver aqui com a minha estratégia? Tem coisas que... E esses frameworks, eles têm níveis de maturidade, por exemplo. Então, você tem ali, citando o COBIT, né? Tem de 1 a 5. O 0 é quando você não tem nada. O 1 você está começando. O nível 3, você tem controles ali documentados e tal. Quando você chega no 5, você tem ali controles documentados, automatizados, medidos. Não necessariamente sua organização precisa disso. Algumas sim, outras não. Então, olhar essa régua, onde você quer chegar, e olhar para dentro da organização e dizer, olha, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou começando. Onde eu quero chegar? Eu quero ter isso tudo documentado. E, pessoal, documentado não significa mais aquela documentação, né? Para o pessoal que era da minha geração, de organizações e métodos. Nossa, olha o game, né? Jesus. Que você a gente leu isso em livros, não é que é verdade, a gente leu em livros. A gente estudou em história, né? Foi história. Que você precisava levar ipsis literis ali. Não, é o que você vai fazer em grandes linhas, o que você vai medir. Então, eu não preciso dizer ali que o copo ele vai ser tirado daqui e colocado aqui, né? Mas sim o objetivo que eu quero atingir com esse movimento. E acompanhar se esse objetivo está sendo feito. Então, você pega esses frameworks e entende como você vai medir isso e o que você tem que medir. Ali tem muito um guia para você dizer, olha, legal, eu tenho que medir isso, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que olhar para aquilo. Coisas que você talvez não fosse olhar
Se você for simplesmente olhar a operação, dizer, eu tenho que entregar isso, ponto. Mas eu tenho que entregar isso como? Eu tenho que entregar isso com determinada qualidade. Eu tenho que entregar isso em determinado tempo. Eu tenho que entregar isso com determinado padrão. Eu tenho que entregar isso com segurança. Então, tem várias nuances nessa entrega. Esses frameworks ajudam nisso. COBIT, ITIL, tem GSTI. Se vocês buscarem lá, dar uma googada, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando aqui, porque senão a gente vai ficar o dia aula, inteiro, né? Tem, quando você está falando de ágil, tem lá o SAFe, né? Tem Scrum, porque isso também, né? Quando a gente falou aqui de gestão de portfólio, né? Projetos também faz parte de um guarda-chuva de governança. Mas o COBIT não fala de projetos. Então, é um conjunto de frameworks que você vai acoplando ali de acordo com o que você vai incorporando, né? Na organização, o tamanho que ela vai crescendo e tudo mais, né? Mas é isso, eu acho que se você pegar esses frameworks e olhar e dizer onde eu quero chegar, onde eu tô, é o caminho. Né? Uma coisa que a gente, conversando com os nossos clientes, muitas vezes a gente identifica uma carência de profissionais, né? Então, carência de profissionais a empresa não tem espaço de contratação de equipes, né? Estão sempre muito enxutas, né? Os grupos, as equipes muito enxutas. Você implementar processos de governança não gera overhead e necessitando você ter mais pessoas para poder criar os controles sobre aqueles processos? Depende da forma que você implementar. Tem empresas que fazem questão de ter uma área e dizer, olha, eu tenho pessoas olhando ali a cultura, tá? Governança tem muito a ver com cultura também. Sim. Então, se a cultura da empresa for essa, ela vai querer uma área. Se a cultura da empresa for mais fluida, ela vai querer que essa consciência de governança esteja em cada profissional. Porque como a governança ela é um conjunto de práticas, você nem precisa ter a área. Você pode trazer profissionais, entrarem na sua empresa, darem um banho ali nos profissionais. Olha, os conceitos são esses, os indicadores são esses, o que vocês querem acompanhar, vamos olhar os objetivos, como que a gente quer construir essa governança. E que volte lá de tempos em tempos para evoluir, para medir essa maturidade. Hoje, essas avaliações de maturidade são muito importantes, né? Você pegar avaliações de maturidade independente é muito interessante. Porque você olha para a sua organização, você fala, olha, eu estou fazendo tais práticas. Aí vem alguém de fora e fala, poxa, você pode melhorar aqui e tal. Se você não tem uma área e você dissemina o conhecimento, o resultado é fantástico. Porque, inclusive, a governança deixa de ser olhada como comando-controle. Ela passa a ser olhada como uma prática. Então, isso não é um demérito. Você não ter a área de governança de TI, desde que as práticas sejam medidas. Desde que alguém esteja olhando para isso e apresentando esses resultados. Né? E aí pode ser qualquer área dentro da tecnologia ou até uma área corporativa. Por exemplo, uma área de compliance, olhar para a TI com esses olhos, né? ou a própria TI, a gestão da TI, apresentar isso num fórum, né? Fóruns específicos, fazer parte do fórum de riscos da companhia, levando os riscos de tecnologia. Então, você não precisa de uma área. A própria gestão da área de tecnologia pode fazer isso. Pode aproveitar isso, né? E ligando isso tudo que a gente conversou de uma forma bastante interessante, como a segurança da informação se beneficia com tudo isso, né? Como que, na sua visão, a gente pode fazer uma ponte? Você falou dos riscos, tal, acho que seria para o caminho. Mas, na sua visão, como a gente colocaria, por exemplo, a área de segurança de informação ou cibersegurança dentro desse contexto de governança? Não existe governança sem segurança. Esse é o primeiro ponto. Né? Como a gente fala de riscos, um dos maiores riscos hoje de tecnologia é segurança. Né? Cada vez estamos mais expostos. Então, os indicadores de segurança da informação, eles precisam ser acompanhados num mapa de riscos, sejam eles mapa de riscos tecnológicos, quando você tem específico isso, ou quando é risco corporativo. Segurança da informação faz parte de um risco corporativo hoje.
né? Se você tem um problema de continuidade dessas informações, integridade, vamos falar de LGPD. Privacidade. Você tem um vazamento de informações, tal, você tem o risco da imagem da empresa. Então, não tem como desassociar. A segurança da informação, ela está altamente vinculada à governança como um todo, não só à governança de tecnologia. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.